Olá pessoal, na nossa aula de hoje de projeto e desenvolvimento de software eu vou falar um pouco sobre o método ágil Extreming Program, ou simplesmente XP. O Extreming Program ele foi apresentado por Kent Beck, certo? Em 1999. E o que acontecia? O Kent Beck ele trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software e ao longo de anos de desenvolvimento, né, e com a experiência dele, eles criaram um método, né, de desenvolvimento. E nesse método, eles pegaram vários conceitos dos métodos ágeis e, segundo o próprio autor, o Kent Beck, eles pegaram esses conceitos e levaram a um extremo. Né? Daí o nome Extreming Program, certo? E em 1999 ele lançou um livro, Extreming Program Explained, certo? Onde foi apresentado o método XP para a comunidade. E em 2004 ele já lançou a segunda versão, com algumas melhoras aí do XP, certo? Então o XP ele é composto aqui por um tripé, que forma a base dele, certo? Nesse tripé a gente tem os valores, os princípios e as práticas, tá? Os valores a gente pode ver aqui como algumas umas normas abstratas, né, que toda empresa tem que ter para poder aplicar o XP. Né? As práticas já seriam, já pensando aqui nas práticas de programação que devem ser seguidas para ao se aplicar o XP, certo? E já como uma ligação entre os valores que são abstratos e as práticas que são concretas, a gente vai ter aí os princípios, tá? E eu vou falar um pouco aqui de cada um deles. Então, vamos começar aqui pelos valores, tá? Pelos valores aqui, a gente tem uma lista de quais são os valores que uma empresa tem que ter para estar apta a aplicar o XP. O primeiro valor aqui é a comunicação. Né? Segundo o XP, a comunicação aqui é primordial para você ter poder aplicar esse método. Né? O que seria essa comunicação? A comunicação entre os stakeholders e a própria equipe de desenvolvimento, certo? Por quê? Aqui não é voltado ao planejamento, mas você tem que ter essa comunicação bem próxima para você ter um desenvolvimento de qualidade, certo? Um processo de qualidade. A questão da simplicidade é outro valor aqui, porque a questão você tem que tentar simplificar, a empresa tem que ter essa ideia, né, de tentar simplificar os problemas ao máximo, né, para ter também poder seguir os conceitos do XP. A questão do feedback, tá? A questão aqui é muito importante, o feedback, porque a ideia é que você sempre faça você tem um processo iterativo, tá? Onde você vai entregar um produto para o cliente vai te dar um feedback e você vai fazer uma melhora, certo? Processo iterativo. A cada iteração você vai apresentar alguma coisa para o cliente vai te dar um retorno, um feedback e você vai melhorando o seu software ou o seu processo, tá? Coragem. O que acontece? O processo de desenvolver um software envolve riscos, certo? Então, a empresa em si tem que ter coragem de assumir esses riscos, né? E caso aconteça algum problema, ela tem que estar apta para resolver. A questão do respeito. Aqui o que acontece? Diferente dos métodos tradicionais, no caso o waterfall, né? O método em cascata, aqui a gente tem uma preocupação constante com qualidade de vida, né, dos desenvolvedores. Então a questão do respeito aqui envolve a questão de respeitar os limites de cada programador, certo? E está diretamente relacionado à qualidade de vida, porque no XP não é recomendável que se tenha horas exaustivas de trabalho, né? Normalmente o que acontece nas empresas? Quando você está chegando próximo do prazo, o pessoal começa a trabalhar 50 horas, certo? Mais de 50 horas por semana para entregar o produto no prazo. E aqui não, aqui o foco
é o programador. Então o programador vai definir o prazo e recomenda-se que aqui não seja, não se trabalhe mais que o limite de 40 horas, porque isso vai influenciar diretamente na qualidade do código e a médio prazo você vai ter aí alguns problemas, né, de exaustão da própria equipe também. Então, os valores ou a cultura, né, a gente pode chamar também de a cultura da empresa, são fundamentais no software, né, no processo de desenvolvimento do software. Então, como eu falei aqui no início, os princípios, a gente pode ver eles como uma ponte, certo? Que vai ligar os valores às práticas, certo? Vamos ver agora alguns princípios. A gente tem aqui o princípio da economicidade, tá? Isso é importante, porque o software ele é um produto. Então, esse produto ele tem que ter um retorno econômico para a empresa. Esse é o foco principal do desenvolvimento do software, certo? Do sistema. Então, em alguns programadores, eles veem o código como uma obra de arte, digamos assim, né? E, de certa forma, isso cria um pouco de vaidade, né, daquele código que ele desenvolveu. Então, aqui, a gente não... Um princípio básico aqui é que o código tem que ser escrito pensando no benefício da empresa, certo? E dos programadores. Outro princípio é o princípio de melhorias contínuas, né? O que acontece? Aqui, como você vai ter essa proximidade com os stakeholders, certo? Então você vai ter sempre esse feedback do cliente, e esse feedback vai te fornecer o que você precisa para que você melhore ou o software que está sendo desenvolvido ou o processo de desenvolvimento, tá? De forma que ele seja adaptado, né, para a empresa, né? E outro princípio aqui que a gente tem que ter, que a empresa tem que ter, é que falhas acontecem, certo? Não importa o quanto que o sistema seja testado, certo? Em algum momento vai acontecer alguma falha, vai ser encontrado algum bug no sistema. E o ponto-chave aqui né, que você não deve, no caso, o gerente, né, de desenvolvimento aqui, ele não deve tentar encontrar responsáveis pelas falhas, tá? Então aqui a ideia é que todos os desenvolvedores, todo o time, ele tem que estar por dentro disso e tem que estar assumindo a falha, certo? Então a falha aqui não é responsável por uma pessoa, mas sim da equipe como um todo. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Baby steps, tá? Outro princípio importante aqui que ao invés de, como por exemplo lá no modelo em cascata, de você pegar e desenvolver fazer o projeto, né, e análise de requisitos, para em seguida desenvolver o software completo e fazer a entrega do sistema completo. Aqui não. Aqui a gente vai fazendo passos bem pequenininhos e incrementando o seu sistema e fazendo entregas pequenas, certo? Totalmente diferente do modelo em cascata, certo? E a questão da responsabilidade pessoal, outro princípio importante. O que seria isso? Cada membro da equipe tem uma responsabilidade, tá? Então você vai ter o desenvolvedor, você vai ter o gerente, você vai ter um representante do seu cliente e cada um tem que estar por dentro do que ele é responsável no sistema. Agora vamos ver aqui um pouco sobre as práticas, tá? As práticas que são o que tem mais de concreto no XP, certo? Eu não vou falar em detalhes aqui, cada uma delas, né? Mas essas práticas elas podem ser classificadas, tá? Não são todos os livros que classificam assim. Mas as práticas aqui elas são classificadas como processo de desenvolvimento, práticas de programação e gerenciamento de projetos. Então, no processo de desenvolvimento, a gente tem aqui essa lista, tá? Vou tentar falar um pouco de cada uma para vocês. Então, aqui a gente tem no XP, a gente tem o que eles chamam de representante dos clientes. Então, o XP ele recomenda que o cliente ele disponibilize um representante, que seria uma pessoa que entende completamente do processo referente ao sistema que está sendo desenvolvido. E esse representante ele vai trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento, tá?
para trabalhar na parte de descrição dos requisitos, e os requisitos aqui eles são chamados de histórias. Tá? E diferente dos modelos anteriores, dos outros modelos, o que acontece? Aqui, a história, por que eles resolveram mudar o nome, né, de requisitos? Porque aqui a história é uma descrição bem informal da funcionalidade do sistema, tá? Do requisito que vai ser. Então, o representante aqui ele fica responsável por criar essas histórias, que representam cada funcionalidade do seu sistema, e ele vai estar... Como você não tem uma documentação aprofundada aqui, o que vai acontecer? Esse representante ele vai ter que estar todo o tempo atuando ali junto com a empresa para tirar eventuais dúvidas que os desenvolvedores tiverem. Ou, no caso, para definir qualquer mudança que o sistema vai precisar. Então ele vai dar também esse feedback. Iterações. Então o que vai acontecer aqui? Cada iteração você vai ter um conjunto de histórias, né, que vão ser desenvolvidas nessa interação. Então, cada iteração você vai definir, né, o gerente vai definir ali quais as histórias que vão ser entregues, vão ser desenvolvidas nesse processo iterativo. Né? E dado um número de iterações, aí depende da equipe e do gerente. Né? Digamos que a cada 3 iterações eles criem uma release. Uma release já seria uma versão que vai ser entregue para o cliente. Tá? Então essa release vai ter um conjunto de histórias já de funcionalidades implementadas. E para isso tem que ser feito um planejamento das releases, um planejamento das iterações, certo? O que vai ser desenvolvido em cada iteração, o que vai ser entregue em cada release. E no caso aqui, quem vai definir isso? O representante dos clientes, certo? Tem outra prática aqui que eles chamam de planning poker. A ideia aqui é o seguinte, tá? Digamos que o usuário pegou o representante, né? O representante criou uma história de usuário, certo? Essa história de usuário é uma descrição informal do que o sistema vai fazer. Então, essa história ela vai ter que ser dividida em tarefas, já pensando já na programação, certo? Então, essas histórias vão ser divididas em tarefas. Aí, o que vai acontecer? Cada tarefa, a gente vai ter que ter uma previsão de quanto tempo, quantas horas, aqui não é tempo, né, de programação que a gente vai precisar. Então, aqui a empresa vai definir, né? Mas não é a empresa que vai definir. Ela vai pegar, o gerente vai pegar, convidar os desenvolvedores, que acredito que já vão ter uma certa experiência. Ele vai pegar, apresentar cada tarefa, né, dentro da história. Então ele vai apresentar uma tarefa e o que vai acontecer? Cada desenvolvedor vai dar uma previsão de quanto que ele acha. Tá? Só que a ideia aqui é o seguinte, que todo mundo escreva num papel e mostre ao mesmo tempo qual que vai ser essa previsão, tá? De tempo de desenvolvimento para aquela tarefa, ou a complexidade daquela tarefa. Digamos que eles definam uma nota, né? Então, o que vai acontecer? Se todo mundo der a mesma nota, a mesma previsão, então beleza, aquela tarefa já está em consenso. Né? Se não, o que vai acontecer? Se cada um der uma nota diferente, então eles vão ter que discutir e para tentar entrar num acordo. Tá? Então isso vai ter que ser feito para cada tarefa dentro da história do usuário, para definir ali um prazo. Né? E o que vai acontecer? Dentro desse planejamento das iterações, ou mesmo da release, o ideal aqui é que o gerente ele coloque ali algumas folgas, que eles chamam aqui de slack. Tá? Que seria o seguinte, um tempo extra. Nesse slack ele pode colocar, né, nesse tempo, ele pode colocar que seria um tempo para o programador desenvolver um outro projeto, ou um tempo para o programador estudar alguma coisa, certo? Ou para revisar o código. Então, mas aí tem que ter essa folga, esse slack, tá? Caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, ele possa usar esses slacks para tentar desenvolver no prazo, certo? Então vamos ver aqui agora um pouco sobre as práticas de programação. A gente tem o design incremental. Então o que acontece aqui? Diferente do modelo em cascata, a gente não vai pegar e fazer o projeto do software todo de uma vez. A ideia aqui é que você, junto com o representante do cliente, você vai lá, faça
o design, o projeto de uma funcionalidade, certo? Aí essa funcionalidade vai ser desenvolvida, vai ser entregue para o cliente, ele vai dar um feedback, deu ok, era o que o cliente precisa. Então aí agora passa para o próximo, né? Então incrementalmente ele vai projetando. Para a próxima funcionalidade, aí ele pega, faz o projeto, desenvolve, testa, envia para o cliente, recebe um feedback e assim sucessivamente, certo? Então esse design é incremental. Programação pareada, isso aqui é uma prática bem controversa, tá? O que acontece? Na programação pareada, você vai ter dois programadores trabalhando no mesmo computador. Um deles vai estar digitando o código e o outro vai estar revisando do lado, certo? Então essa é uma prática recomendada do XP. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Testes automatizados, o que acontece? Normalmente, algumas empresas utilizam o seguinte: vamos testar um sistema que foi desenvolvido. Aí o programador ou engenheiro de testes vai lá na interface e digita lá os valores e vê se o sistema reage da forma certa, né? Digita a entrada. Então esse é um teste manual. A ideia aqui já é você pegar e desenvolver ou um script para testar um método de uma classe, certo? Ou usar alguma ferramenta, algum framework para fazer esse teste automatizado. Como exemplo de ferramenta para teste, a gente tem o JUnit, certo? E o desenvolvimento dirigido por testes é outra prática também recomendada, que seria o seguinte: você tem ali o representante do cliente, ele criou ali uma história, essa história foi dividida em tarefas e essa tarefa foi enviada para um desenvolvedor, que vai ficar por conta dessa tarefa. Então o que vai acontecer? Ele não vai iniciar desenvolvendo essa tarefa. O que ele vai fazer primeiro é criar um teste para testar a ferramenta, a funcionalidade que ainda vai ser desenvolvida. Tá? Então esse é o desenvolvimento dirigido por testes. Primeiro você faz o teste automatizado e depois você desenvolve a ferramenta. Tá? Um build automatizado, o que seria isso? Né? O build é o processo de criar o executável. Né? Em Java seria o .jar, em C, C++ seria o .exe, certo? Então aqui a ideia é que você utilize alguma ferramenta para automatizar o processo de compilar o código, né? Ou de gerar esse executável. No caso, pensando aqui em C, a gente tem um script que é o make, que a gente usa, né, que ele já automatiza esse processo. E em Java, outras linguagens, você tem aí o Maven e diversas outras ferramentas, que eu não vou lembrar agora o nome. Certo? E outra prática aqui é a integração contínua. Tá? Na integração contínua, o que vai acontecer? Normalmente as empresas utilizam, né, um sistema para gerenciamento de versão. Ou hoje em dia o mais comum é o Git, né? Aí você tem o GitHub e o GitLab, onde você pode armazenar. Então o que vai acontecer? O ideal aqui é que todo dia o desenvolvedor, né, ou sei lá, semanalmente, o desenvolvedor vai lá, faça algum código novo, alguma novidade e envie isso para o servidor. Então o ideal é que ele não espere passar muito tempo, ou que ele aguarde finalizar essa funcionalidade para enviar isso para o servidor. Não, aqui ele deve fazer isso continuamente, tá? Para já tentar evitar qualquer conflito, tá? Na hora de juntar tudo, né? Todos os códigos. E agora nós temos aqui as práticas de gerenciamento de projetos. Tá? Então nós temos aqui o ambiente de trabalho. O que seria isso? Né? A empresa dá condições, ferramentas, né? Computadores, tudo que os desenvolvedores vão precisar. Né? Então esse ambiente tem que ser um ambiente já pensando no XP. Tá? Nós temos aqui contratos com escopo aberto. O que acontece? Aqui, a definição do que vai ser desenvolvido, ela é feita incrementalmente. Então, quando os desenvolvedores, toda a equipe, a empresa, né, de desenvolvimento,
está iniciando aqui o desenvolvimento do projeto, do sistema, ela não sabe, ela não tem todos os requisitos. Normalmente, o que uma empresa faz? Ela sabe quais são todos os requisitos e fecha um contrato fechado, do escopo fechado. Olha, eu quero que você desenvolva esses requisitos para mim. Qual que vai ser o preço? Certo? Esse é um contrato com escopo fechado. Um contrato com escopo aberto, o que vai acontecer? Aqui a gente não tem todos os requisitos. Então aqui, ou vai ter que ser a empresa, né, a contratante. O que vai acontecer? Ela pode definir, olha, eu vou pagar, né, um valor por hora de cada desenvolvedor envolvido no projeto. Certo? Aí, é claro, tem que ter confiança das empresas, entre as empresas. Certo? Porque o cliente aqui, né, o contratante, ele pode ter a sensação de que a empresa contratada está enrolando ele, está fazendo corpo mole para o projeto durar mais tempo. Né? Então tem que ter essa relação de confiança. E a questão das métricas, né? Como definir aqui, sendo que você não sabe quais são os requisitos, como definir aqui uma métrica, se o andamento está indo bem ou não. Tá? Então no XP, eles recomendam aqui uma métrica, por exemplo, a quantidade de quantidade de bugs encontrados no sistema, né? Dentro de um período, ou um mês, ou 6 meses, ou um ano, certo? Essa é uma métrica. Então, vou falar um pouco aqui agora sobre esses 3 pontos aqui que estão marcados, tá? Eu considero eles importantes dentro do XP. Primeiro é a programação em pares, né? A ideia aqui é como se você tivesse lá no Rally, né? Você tem uma pessoa que é responsável por dirigir o carro e você tem o guia, né? Eu não lembro como que o navegador, que é o nome correto. Então o navegador, ele vai dizendo, vai olhando o mapa e dizendo para a pessoa para onde que ela vai ter que virar, ou se vai ter uma curva fechada ali na frente, né? Então o navegador, ele fica responsável por isso. E na programação em pares é meio que isso, né? Você vai ter ali o motorista, né? Que no caso vai ser o desenvolvedor, e o revisor, tá? Que vai estar olhando o código. Na programação em pares, o que vai acontecer? Esses pares de desenvolvedores, eles não são fixos. A ideia é que todo dia ou semanalmente esses pares aí mudem, certo? Dentro de um período aí, de forma dinâmica. Então, a ideia é que, dessa forma, todo programador ele vai estar por dentro de todo o sistema, não só de uma certa funcionalidade. Então, isso gera o que eles chamam lá de coletividade, né? Você não tem pessoas responsáveis por funcionalidades. Não, aqui todo mundo é responsável. Então, todo mundo vai ter a ideia de querer desenvolver um software de qualidade, porque todo mundo é responsável pelo software. Tá? Um estudo com engenheiros da Microsoft aqui, que fizeram em 2008. Então, eles perguntaram sobre a programação em pares. Tá? E listaram aqui algumas vantagens. Né? Isso os próprios engenheiros da Microsoft que disseram. Então, teve uma redução de bugs em usar a programação em pares, o código foi de melhor qualidade, teve uma disseminação de conhecimento, porque, né, imagina que você tem um desenvolvedor muito experiente e outro pouco experiente. Aí, quando você coloca os dois para trabalharem juntos, você vai ter essa disseminação de conhecimento. Além do que eu falei no slide anterior, né? De todo mundo ter essa ideia sobre o funcionamento geral do sistema. E você vai ter um aprendizado em pares, né? Que eu expliquei. A desvantagem é o custo, né? Porque você vai ter aqui 2 desenvolvedores trabalhando como se fosse um, né? Então isso vai gerar um custo a mais para a empresa. Na prática, isso aqui é bem controverso. O que as empresas fazem elas tentam colocar uma pessoa para revisar todo o código que foi desenvolvido, tá? Mas não os dois trabalhando no mesmo computador. Assim, toda a funcionalidade ela pode ter que ser revisada por alguém dentro da equipe, certo? Ou, no caso, é muito viável também a programação em pares quando você tem uma equipe não muito experiente, uma equipe iniciante,
certo? Então você coloca a programação em pares, um revisando, o outro desenvolvendo, aí você vai ter um código de melhor qualidade. Mas quando você tem engenheiros já experientes, então nesse caso não é muito viável, tá? Isso na prática. E a questão do ambiente de trabalho, né? Quando a gente tem uma empresa utilizando o método XP ou algum método ágil também, o ambiente de trabalho geralmente é um ambiente que segue essas diretrizes. Você vai ter aqui algumas ilhas, né, onde os desenvolvedores ali vão trabalhar, mas você não tem locais fixos, certo? Aqui, nessas ilhas, a gente tem sempre duas cadeiras, né, porque pensando já na programação em pares. E o que é comum também nesse ambiente de trabalho utilizando o XP? Você vai ter ali um quadro chamado de Story Cards, onde você vai ter ali um post-it, digamos assim, né, um bloquinho, uma folhinha de um bloco, onde cada folha vai ter ali uma história do sistema, né, criada pelo representante do cliente. Então ali você vai ter as histórias. E a ideia, olha só, que nesse storyboard, story card aqui, vou botar nessa imagem da direita, você vai ter aqui todas as histórias que já foram desenvolvidas, as que têm que ser desenvolvidas essa semana, as que têm que ser desenvolvidas para esta release, a que tem que ser estimado ainda um prazo e as que estão num futuro próximo, certo? Então esses cartazes, esses post-its, eles dão uma ideia já visual, né, de como está o andamento do projeto, certo? E sobre os contratos com escopo aberto, né, e é o que eu expliquei para vocês. O escopo fechado, você já tem os requisitos definidos, o escopo já está fechado, e a empresa desenvolvedora vai dar um preço e um prazo. Beleza, né? Aí é fácil. Agora, no escopo aberto, o que vai acontecer? Você vai ter que definir o escopo, os requisitos, a cada iteração, né, junto com o representante do cliente. Então, aí você pode pagar homem-hora, preço de cada desenvolvedor, e renovar o contrato a cada iteração, né? E, como eu disse, exige maturidade da empresa contratada, o cliente provavelmente vai querer fazer um acompanhamento aí, né, semanal, um acompanhamento mais próximo. As vantagens: privilegia a qualidade, certo? O cliente não vai ser enganado, porque a cada iteração você tem uma entrega. E se o cliente estiver insatisfeito, ele pode mudar de fornecedor e contratar outra empresa, certo? Mas isso é bem drástico. E eu finalizo aqui essa visão geral, né, sobre o método ágil XP, e eu recomendo que vocês façam a leitura desse capítulo do livro, que muito provavelmente vocês vão utilizar o XP em algum momento da carreira de vocês, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.